Amém. Olá, queridos, seja bem-vindo a mais uma live da nossa igreja, a Igreja Presbiteriana Nova Vida, em São Miguel do Araguaia. Eu sou o pastor Sidney e convido você e toda a sua casa, toda a sua família, para poder participar conosco desse momento de louvor, adoração e palavra do Senhor. Eu quero convidar você então, aí na sua casa, chame seus amigos, chame os seus familiares, pegue a sua Bíblia, deixa aí próximo a você e acompanhe conosco esse momento de louvor e adoração ao Senhor. Leia a Bíblia conosco, ore conosco, cante as canções conosco também. Eu quero falar para você que estar aqui em São Miguel do Araguaia, que as nossas programações aqui no templo já retornaram. Terça-feira, 19h30, nós temos a reunião de oração. No domingo à noite, às 19h30 também, nós já estamos aqui no culto de louvor e adoração ao Senhor nosso Deus. Você não precisa ficar preocupado, a nossa igreja foi adequada, segundo o decreto aí, nós comportamos aqui dentro do nosso templo 30 pessoas, temos aqui álcool em gel, álcool 70, você possa vir e adorar ao Senhor conosco. Mas tem algumas programações que ainda não retornamos ao templo. Uma delas é o estudo bíblico. Então eu convido a você que toda quinta-feira, às 19h30, você possa acessar o canal da igreja, para que você possa participar também do estudo bíblico. Na escola dominical, domingo às 9h30, nós também estamos disponibilizando o vídeo para você. Você que não pode vir também por algum motivo no culto à noite, nós também estamos usando a mídia para que você possa participar, para que você possa adorar ao Senhor e para que você possa ser edificado pela presença do Senhor. Portanto, dito isso, eu quero convidar a você a ficar conosco, a estar adorando ao Senhor. Eu sei que você está na sua casa, há um conforto, há várias coisas para tirar a sua atenção desse momento, mas eu queria contar com você. Eu queria que você então prestasse bastante atenção, tirasse esse tempo para adorar ao Senhor, adorar aquele que é digno de toda honra, que é digno de toda glória. Vamos orar para dar início então à nossa programação. Grandioso Deus e eterno Pai, louvado seja o teu santo nome. Estamos aqui nessa hora e rogamos ao Senhor que fale ao nosso coração, a nós que estamos aqui no templo e a cada um, ó Deus, que está do outro lado, assistindo, participando, adorando ao Senhor aí na sua casa. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa, através do seu Santo Espírito, moldar os nossos corações, transformar os nossos corações, ó Deus, enchê-lo de esperança, de paz, de conforto e consolo. Ó Deus, que o Senhor possa ministrar na nossa vida esse período que estaremos aqui louvando, bendizendo e adorando ao Senhor. É a nossa oração, é o nosso desejo e fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero convidar você então a abrir a sua Bíblia no livro dos Salmos, o Salmo de número 67, quero fazer a leitura do Salmo 67, o versículo 1 ao versículo de número 7, o Salmo de número 67, as nações rendem graças ao mestre de canto para instrumento de cordas, Salmo de Davi. Quero convidar você para acompanhar a leitura aí na sua casa. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louve-te, os povos, ó Deus, louve-te, os povos todos, alegre-se, exultem as agentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Louvem-te, os povos, ó Deus, louvem-te, os povos todos. A terra deu o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoe. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. É com esse desejo de gratidão ao Senhor, por Ele ser gracioso conosco,
que nós queremos louvá-lo, bendizer ao Senhor nessa hora. Eu quero convidar então a equipe de música para estar aqui, nos auxiliando, nos conduzindo 2 cânticos de adoração, celebração e louvor ao Senhor nosso Deus. Boa noite, irmãos. Vamos estar engrandecendo o nome do Senhor nesse domingo com o Cânticos que Confiam no Senhor, que Ele pode ser o nosso Monte de Sião, que não irá se abalar. O próximo cântico é uma música nova que iremos cantar nesse momento, que fala do grande amor de Deus, que se chama Ousado Amor. Que você possa estar meditando nesse momento com essa música e que possa falar ao seu coração.
Pai querido, Pai amado, muito obrigado por mais de vida que você deu a cada um de nós. Pai, muito obrigado por nós podermos ouvir da Tua palavra, Pai, seja virtualmente, seja presente, Pai, mas muito obrigado por colocar essa palavra em nossas vidas, Pai. Pai, que o Senhor possa demonstrar Teu grande amor e nós reconhecemos que somos falhos e que necessitamos desse amor, Pai. Ó Deus, abençoe agora o pastor que irá pregar, Pai, a Tua palavra, que ela seja plantada e depositada em nossos corações, Pai. Abençoe-nos cada dia mais, em nome de Jesus, amém. Amém. Como é bom sabermos, né, desse amor ousado do Senhor. Estava ali cantando e meditando o quão Deus é maravilhoso conosco. Nós éramos inimigo de Deus, mas Ele foi lá, nos resgatou, nos trouxe para essa maravilhosa luz e tem nos conduzido, tem nos levado, né, nessa caminhada para o encontro com o nosso Pai Celestial. Nós queremos então dar continuidade àquilo que nós começamos na semana passada. Semana passada nós começamos a meditar sobre o tema Conselhos para Tempos Difíceis. Nós estamos meditando no livro de Samuel, no segundo livro de Samuel, e eu quero então chamar a sua atenção para nós então podermos continuar a nossa meditação nesse texto. Eu quero recapitular aqui bem rapidinho, né, aquilo que nós vimos na semana passada, para darmos início, então, à meditação desse dia. Vamos, então, falar com o nosso Deus. Ó Pai querido, mais uma vez nós nos colocamos diante do Senhor e pedimos ao Senhor para que possa falar ao nosso coração. Derrame sobre nós a Tua graça, a Tua misericórdia. Fale conosco e nos ajude, ó Pai, através dessa história, aplicando os conselhos que serão apresentados aqui, para que nós possamos enfrentar esse tempo difícil, esse tempo de dificuldade. Ó Deus, nós oramos e oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Muito bem, meus irmãos, nós estamos, como eu disse, nós estamos aí na parte 2 da mensagem, né, Conselhos para Tempos Difíceis. E quero relembrar você que nós, na semana passada, estudamos a primeira parte. Se você não ouviu essa mensagem, que você possa, então, acessar o vídeo aí, para que você possa ouvir a primeira mensagem e ter a mensagem por completa aí no seu coração. O que está por detrás do capítulo 15 de 2 Samuel? O que está acontecendo? A história que narra para nós, que é narrada para nós no capítulo 15 aí de 2 Samuel, eu creio que é uma das histórias mais tristes da vida de Davi. Por que eu digo isso? Porque Davi, um grande rei, um homem segundo o coração de Deus, ele estava sendo atacado. E o inimigo que estava atacando não era um compatriota seu, não era um inimigo tipo os filisteus ou outros povos que estavam atacando ele. Davi estava sendo atacado pelos da sua casa, pelo seu filho Absalão. Absalão, que durante 4 anos, então, ele trama, ele planeja o golpe que ele quer dar. Nós vimos isso na semana passada. E depois desses 4 anos trabalhando, montando essa estratégia, ele pede autorização ao seu pai para ir a Hebrom. Hebrom era o lugar onde adorava o Senhor e também era o lugar onde eles ungiam o rei. Então, Absalão, ele convida uma equipe para ir com ele, né, uma multidão para ir com ele. Muitos desses não sabiam qual era o plano de Absalão. E chegando lá em Hebrom, então, ele faz o quê? Ele se autoproclama rei, ele se unge rei. E ali então, quando o povo está naquela festa, celebrando novo rei, Absalão é rei, uma das pessoas que estavam ali corre então a Davi e fala: Davi, o negócio é o seguinte, Absalão foi em Hebrom e ungiu-se rei. E agora, o que nós vamos fazer? E Davi, então,
numa sabedoria oriunda do trono da graça de Deus, ele toma algumas atitudes, ele faz algumas coisas, a qual nós vimos na semana passada, porque você sabe, né, a vida nossa, ela não é só uma calmaria. De vez em quando, ou de quando em vez, as tempestades chegam na nossa vida, as crises chegam na nossa vida, e nós precisamos aprender a lidar com essas crises, a lidar com esses tempos difíceis que acontecem na nossa vida. De vez em quando, o rumo da nossa história, ele é interrompido abruptamente, ele é interrompido de forma a qual nós não estávamos esperando, e nós temos então que lidar com essas situações, lidar com essas dificuldades. E aí nós vimos os conselhos então para vencer, para lidar os tempos difíceis. A primeira parte que nós vimos então que se nós queremos vencer os tempos difíceis, nós precisamos, em primeiro lugar, aprendermos que devemos recuar como parte da estratégia para vencer o tempo difícil. Em segundo lugar, segundo conselho que a gente ministrou na semana passada, é que devemos, no tempo de crise, devemos ter pessoas que queiram estar ao nosso lado. E por último, naquela oportunidade, nós vimos que nós devemos ter Deus, e não os elementos sacros como o nosso refúgio no tempo da crise. E aí então eu quero mostrar para você hoje, né, o quarto conselho que nós podemos extrair dessa história de Davi. Que conselho é esse, pastor? Nós devemos sempre monitorar o problema. Veja o que está sendo narrado para nós no verso de número 27 ao verso de número 29. Lembrando a você que nós estamos fazendo a leitura aqui no texto da NVI. Olha aí, então para enfrentar, qual o conselho para os tempos difíceis? Quarto conselho, monitore o problema. Versículo 27 ao versículo 29. Disse ainda o rei ao sacerdote Zadok: fique alerta, volte em paz para a cidade, você, Aiamás, seu filho, e Jonatas, filho de Abiatar, junto às torrentes do deserto, ficarei esperando notícias de vocês. Então, Zadok e Abiatar levaram a arca de Deus de volta para Jerusalém e lá permaneceram. Olha para você ver o que Davi diz ao sacerdote Zadok e Abiatar. Ele está mandando esses dois homens voltarem para Jerusalém. E ao voltar para Jerusalém, eles vão estar o quê? Atentos, eles vão estar monitorando aquilo que estava acontecendo lá em Jerusalém. Perceba o quanto então Davi aqui, ele está monitorando o problema. Na nossa versão, na versão que nós costumeiramente estamos lendo, olha o que ele vai dizer. Disse mais ao rei Zadok, a sacerdote, o vidente, tu e Abiatar, voltai em paz para Jerusalém, e convosco também vossos dois filhos. E ele vai dizer o verso 28, olhe que me demorarei nos vossos desertos, até que me venha informações vossas. Ou seja, Davi está mandando eles retornarem, para ele estar atento, para passar a informação do que estava acontecendo lá em Jerusalém. Interessante que Davi é um sujeito que consegue equilibrar a sua vida, as suas coisas, né, com a soberania de Deus. Davi é um sujeito que consegue equilibrar na sua vida a soberania de Deus e a sua responsabilidade humana. Nós vimos na semana passada, do verso 24 ao verso 26, que Davi faz uma oração a Deus, falando que não é a arca que vai dar a vitória, mas é o Deus da arca que vai dar a vitória a ele. Ele conhece, ele sabe disso, e agora aqui nos versos que nós lemos, Davi então está mandando eles ficarem atentos, apostos para o que está a acontecer.
Perceba, irmãos, que na nossa vida, diante do problema, nós temos que ser assim também. Os problemas estão aí, as dificuldades estão aí, mas nós temos que aprender a monitorar os problemas. Veja que Davi, ele sabia da responsabilidade humana, ele também sabia da soberania de Deus, ele sabia que Deus estava no controle, mas isso não fez com que ele deixasse de trabalhar, com que ele deixasse de monitorar o seu adversário, monitorar a crise, monitorar o problema que recaiu sobre a sua vida. Diante da crise, nós precisamos estar atentos, nós precisamos estar apostos a todo e qualquer movimento. Queridos, nós estamos vivendo um momento de dificuldade, nós estamos vivendo um momento de crise. E nesse momento de crise, como eu disse semana passada, muitas pessoas estão desesperadas, estão entrando em depressão, estão suicidando, porque não estão conseguindo ver uma luz no fim do túnel. Queridos, nós temos essa responsabilidade humana. Deus é soberano, mas nós temos a nossa responsabilidade. Você tem problema de saúde, você não pode dizer, vou deixar para lá. O resultado do exame saiu, me deixou assustado, eu vou deixar para lá, eu vou me entregar. Não é isso que a palavra do Senhor está nos ensinando. Não é isso que a palavra de Deus, não é isso que Davi está dizendo para nós. Davi está dizendo aí no verso 27, para eles ficarem alertas. Disse ainda o rei ao sacerdote Zadoc, fique alerta, tenha atenção, fique esperto, monitore o que está acontecendo. Nós estamos aí sendo ameaçados pelo coronavírus. Não diga que isso é uma bobagem, não diga que isso aí é invenção. Queridos, estar aí, muitas pessoas estão perdendo a vida por causa disso. Procure se informar, procure saber como se trata, procure saber como que isso é transmitido. Nós, diante dos desafios, diante do inimigo, nós não podemos menosprezar o problema que está diante de nós. Nós temos que estar atentos, nós temos que estar monitorando, e a palavra de Davi para você, para mim, para nós, que estamos vivendo o tempo da Covid-19 fique alerta, mas não deixe a sua alma entrar em pânico, equilibre as coisas. Deus está no controle de todas as coisas. Meu irmão, diante de qualquer coisa, diante de qualquer problema, diante de qualquer situação, equilibre as coisas. Existe um Deus que está acima de todas as coisas, existe alguém que está sob controle, mas existe a responsabilidade que eu e você não podemos deixar de lado. Nós devemos estar monitorando no tempo de corona. O que nós temos que fazer? Vigie, irmãos. Use a máscara no local correto. Lave sempre as mãos. Tenha os produtos para fazer asepsia aí na sua mão, na sua casa, no seu lar. Nós estamos diante de um inimigo invisível e nós precisamos monitorar, nós precisamos ter atenção com ele. Deus é soberano, mas a responsabilidade também ela recai sobre nós, a humanidade. Então, diante do problema, conselhos para tempos difíceis, o que eu tenho que fazer? O quarto conselho é: monitore a situação, monitore o problema. Qual é o problema que você está vivendo? Monitore. Está com problema em casa, com a sua esposa, com o seu filho, com o seu pai? Monitore, fique atento, fique alerta, porque existe uma esperança. Deus tem o controle de todas as coisas, portanto, não entre em pânico. Há esperança para você, há esperança para nós, porque o nosso Redentor vive, nós podemos crer no amanhã. Mas o quinto conselho que eu quero trazer para você nessa oportunidade, o quinto conselho, nós devemos extravasar
as nossas emoções. Se você olhar o versículo de número 30, eu vou ler na NVI, depois eu vou ler na nossa versão. Na NVI está escrito dessa forma: Davi, porém, continuou subindo o Monte das Oliveiras, caminhando e chorando, e com a cabeça coberta e os pés descalços, e todos os que iam com ele também tinham a cabeça coberta e subia chorando. Versículo 30, ainda na nossa versão: seguiu Davi pela encosta das oliveiras, subindo e chorando, tinha a cabeça coberta e caminhava descalço. Todo o povo que ia com ele, de cabeça coberta, subiu chorando. Querido, no tempo difícil, no tempo da adversidade, no tempo do problema, nós temos que aprender a colocar para fora aquilo que está nos incomodando, aquilo que está trazendo tristeza, aquilo que está trazendo problemas. E eu gosto dessa expressão, que Davi chorou. Diante de muitas dificuldades que Davi enfrentou, ele chorou. Queridos, nós precisamos também de chorar diante de Deus. Há uma situação, algumas coisas, algumas pessoas dizem que cristão não pode chorar, que cristão não pode passar por problema. Cristão passa por problema sim. Homem de Deus, mulher de Deus, jovem de Deus, adolescente de Deus, são seres humanos, estão suscetíveis às aflições dessa vida, às amarguras dessa vida. Diante do problema, nós precisamos extravasar as nossas emoções. Querido, se estiver doendo, chore, chore, chore como Davi chorou. Faça da sua vida, se for preciso, um livro de lamentações. Perceba que na Bíblia Sagrada não tem livro de murmuração, mas tem um livro de lamentações, lamentações de Jeremias. Jeremias foi conhecido como profeta chorão, aquele que chorava, aquele que extravasava as suas emoções diante das dificuldades. Querido, não finja estar bem, não fique colocando maquiagem para disfarçar a dor do seu coração, para disfarçar o que você está sentindo aí dentro. Isso pode te até manter sua postura forte diante da sociedade, diante dos homens, diante das pessoas que estão próximas a você, mas isso só fará mal a você, só fará mal a você mesmo. Então chore. Olha para você ver o interessante. Olha o que a psicóloga e coordenadora do setor de gerenciamento de qualidade de vida da Unesp disse. O nome dela é Denise Diniz. Abro aspas. Nosso organismo não foi feito para guardar mágoas e sentimentos ruins. Tanto o corpo como a mente vão pensando, e na medida que eles se acumulam esses pensamentos, uma hora a panela de pressão transborda na tentativa de aliviar o sofrimento. Extravasar, querido, é um processo natural da vida. Fecho aspas. Nós precisamos aprender isso. Nós precisamos colocar para fora. Observe comigo os sintomas de quem pode estar, que podem estar relacionados à dor reprimida. Primeiro, sintomas físicos, úlceras, hipertensão, alergias, asmas, estresse, problemas no aparelho digestivo, que ao longo prazo vai desenvolvendo um câncer. Quando você não extravasa as suas emoções, você está sujeito a esses sintomas físicos. Quando você não extravasa as suas emoções no seu corpo, haverá sintomas psíquicos. O que é isso, pastor? Irritabilidade, ansiedade, agressividade. Se você não extravasar as suas emoções, haverá sintomas sociais. O que é isso? Queda de desenvolvimento no trabalho, tendência no isolamento, apatia, conflito doméstico, entre outros. Queridos, escute, é fundamental que no tempo difícil, que na hora amarga, que na hora que a dor chega no nosso coração, nós precisamos extravasar os nossos sentimentos. E a pergunta é, pastor, como eu posso então extravasar isso que está aqui dentro de mim?
Como que eu posso colocar para fora tudo isso que está trazendo agonia? Preste atenção, meu querido. Nós precisamos aprender a colocar para fora isso que está nos atrapalhando. Chore, grite, chorar de vez em quando é bom. Há uma canção que eu gosto muito quando na minha época de juventude, que uma das expressões diz: chore para Deus. Quantas vezes nós contamos os nossos problemas e nem sempre as pessoas é capaz de resolver, mas conte para Deus, chore para Deus. Nós precisamos chorar, precisamos nos desarmar, porque o choro, quando nós choramos, há uma dos benefícios do choro, aqui nós estamos falando, nós não damos conta mais. Ó Deus, nos ajude. Chorar e gritar são formas mais comuns de aliviar os momentos de tensão e estresse, segundo a doutora Denise. Nós precisamos ter esse momento. Ideal é que sempre que possível nós possamos extravasar esse sentimento de raiva, de frustração, porque dessa forma o organismo aí não será afetado pelos sentimentos contidos que podem envenenar o corpo e, consequentemente, sabotar a rotina do alto rendimento. Veja, diante da situação difícil, diante do problema que Davi está enfrentando, ele chora. Ele chora porque ele vê até aqui que ele não consegue. Porque, como diz os versos iniciais, o verso 13 e o verso 14, Davi fala: se eles não saíssem correndo dali, eles iriam morrer. Levantai-vos e fujamos, porque não poderemos salvar-nos de Absalão. Davi estava passando por um grande momento de dificuldade e ele chorou ao Senhor. Não tenha vergonha de chorar diante do Senhor. Não tenha vergonha de chorar diante de alguém que você confia. O próprio Senhor Jesus, ele chorou por no mínimo 3 vezes. Ele expôs o seu sentimento contra o homem. Escolha aí pessoas que você confia, que você sabe que pode te ajudar, pessoas que você pode ligar para elas 2 horas da manhã, que elas vão levantar e vão orar com você, pessoas que você pode contar com elas em todo e qualquer momento. Chore com essas pessoas, chore com elas, chore para Deus, extravase. Chorar é colocar para fora, querido, tudo aquilo que está armazenado como veneno, como tóxico, como algo prejudicial dentro de nós. Então, querido, chore, não tenha vergonha de chorar, extravasa nesses momentos difíceis que a vida nos impõe. Está difícil, eu sei que está difícil, e às vezes você não está conseguindo lidar, equilibrar essa crise, essa situação. Então chore para Deus, chore para alguém que você confia, extravase, põe para fora, lave a sua alma, e você vai ver Deus agindo no seu coração. Mas em sexto lugar, o sexto conselho que eu quero te dar nessa oportunidade é que nós devemos aprender a atacar o problema na raiz, na base. Veja o que diz o verso 32 e ao verso de número 34. O verso 32 disse: quando Davi chegou ao alto monte, ao lugar onde o povo costumava adorar a Deus, veio ao seu encontro o arquita Husai, com uma roupa rasgada e com terra sobre a cabeça. E Davi disse: não adianta você vir comigo, mas volta à cidade. Poderá dizer a Absalão: estarei a teu serviço, ó rei. No passado estive a serviço do teu pai, mas agora estarei a teu serviço. Assim você me ajudará, frustrando o conselho de Aitofel. Querido, preste atenção, esse Husai aqui, ele queria caminhar com Davi, ele era um dos conselheiros de Davi, mas o que Davi está dizendo aqui é o seguinte: Husai, você não vai comigo, você vai ficar aí. Olha o que diz na versão, na Ara: porém, se voltares para a cidade e disseres a Absalão: eu serei
ó rei, teu servo como fui, dantes servo de teu pai, assim agora serei teu servo, dissipar-me-ás. Então o conselho de Aitofel, o maior problema de Davi não era Absalão, seu filho, ter se tornado rei, que causou aquela subversão social. Não era Absalão. O maior problema, meu irmão, de Davi era o conselheiro chamado Aitofel. Daí ele diz então: sai para voltar a Jerusalém, para entrar no conselho de Absalão, só para desfazer o conselho de Aitofel. E foi justamente isso que aconteceu mais para frente. Aitofel dá um conselho para Absalão, Absalão vai consultar o Sai dá outro conselho, e Absalão então, meus queridos, ele toma o conselho de Usai. E então, Aitofel, ele vai para a sua casa e tira a própria vida. Justamente isso que acontece com a vida desse conselheiro. E aí você pode estar me perguntando: pastor, mas por que então Davi temia Aitofel? Porque Davi, esse grande guerreiro, ele temia a pessoa, a presença de Aitofel. Porque a palavra de Aitofel, meus irmãos, era acatada tanto por Davi como com Absalão, como se fosse a resposta de uma consulta a Deus. Caminhe um pouquinho aí na sua Bíblia, no capítulo 16, no verso 23. Olha o que diz a respeito de Aitofel. O conselho que Aitofel dava naqueles dias era como resposta de Deus a uma consulta. Tal era o conselho de Aitofel, tanto para Davi como para Absalão. Veja você então, que Davi, diante do problema, ele quer atacar a quem? A raiz do problema. O problema não era Absalão, o problema era o conselho que Aitofel passava para Absalão. Esse Aitofel era um homem de muito prestígio, era um homem que, como nós vimos aqui, esse Aitofel era como o próprio Deus para Absalão, para o próprio Davi. Davi sabia que o que Aitofel falasse para Absalão, Absalão então ia fazer. Então o que Davi está projetando, programando aqui? Ele está programando justamente desmontar Aitofel, porque ele sabia, se ele desmontasse o inteligentíssimo Aitofel, Absalão se complicaria, se embananaria, ele se enrolaria nas próprias pernas e cairia. Escute, quando você olha para o seu problema, para a sua adversidade, para a sua crise, você precisa identificar qual é o verdadeiro problema. E você deve atacar o seu problema lá na base, e não no efeito, nas consequências. Tem gente que quer mudar a vida, mudando os efeitos. Queridos, não faça isso. Se você quer vencer o tempo difícil, se você quer mudar essa situação, você tem que mudar a causa. Em outras palavras, derrube o Aitofel da sua vida, porque assim o Absalão vai cair junto. Derruba aquilo que está sendo a causa. Se você quer vencer, não fique enxugando gelo. Vai lá, ataque a base, ataque o problema, ataque aonde está acontecendo o problema. Queridos, nós estamos diante de um problema nunca visto na nossa história. E qual é a história que você tem contado para a sua vida do coronavírus? Eu não posso pegar, porque se eu pegar eu vou morrer. Eu não posso pegar, senão vou ter que entrar no balão de oxigênio. E se eu entrar no balão de oxigênio eu vou morrer. Quantas pessoas têm pegado muito? Querido, é só olhar as estatísticas. O número de pessoas que estão se recuperando com isso é muito mais do que os que estão morrendo. Apegue-se a isso
E às vezes a gente fica pegando nas coisas negativas, nas coisas e deixando de ver as coisas positivas. Então você às vezes está estressado, está agoniado, está passando por esse momento de crise. Mas eu quero falar para você, confie no Senhor. Tenha o Senhor Deus na sua vida. Querido, às vezes você está passando por problema no casamento. Às vezes é a falta de beijo, de carinho que você tinha, que agora não tem mais. Não é a falta de beijo na boca que está atrapalhando o seu casamento. O que está faltando é a sensibilidade interior que você perdeu. Daí você faz uma recapitulação, uma volta no tempo e vai descobrir que aquela sensibilidade, aquele carinho, aquele amor que uniu, ele já se perdeu. E agora você então vai restaurar e a alegria novamente vai retornar na sua casa, voltará naturalmente. O maior problema não é aquela mentirinha que você conta, ou o vício que te domina, ou o pecado secreto que você esconde às 7 chaves. Não é esse o seu maior problema, isso aí é só o efeito. O problema real é o quarto da oração que você abandonou, é a meditação nas Sagradas Escrituras que você deixou de lado, é a reunião na igreja com o povo de Deus, é a reunião de oração que você já abandonou há muito tempo. O problema da esfrieza espiritual, meu irmão, não é o problema, ela é o efeito, ela é a causa. O problema da frieza espiritual é a falta de relacionamento com Deus, é o distanciamento, é o esfriamento, é deixar de meditar na palavra do Senhor, é deixar de comungar com o Senhor. Nós precisamos voltar lá na base, nós precisamos disso, meus irmãos. Quando nós abandonamos a casa do Senhor, quando nós abandonamos a presença do Senhor, a intimidade com o Senhor, nós nos tornamos presas fáceis para o inimigo. A palavra do Senhor diz que Ele está aí, como um leão que ruge, a fim de devorar. Mas quando nós estamos na presença do Senhor, como nós estamos aprendendo naquela série, Eu Sou, aqueles que o Pai me deu, ninguém poderá abandonar. Então, meu irmão, diante do problema, diante da situação, não se desespere, corre para a presença do Senhor, porque se o Senhor está conosco, se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Nós precisamos rever as nossas coisas. Nós estamos ficando desesperados com tudo isso que está enfrentando, mas nós esquecemos da promessa do Senhor. Nunca ouvi um justo, nem a sua descendência, mendigar o pão. E nós precisamos, o Senhor, como nós vimos, é o nosso bom pastor, como diz o Salmo 23, o Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Querido, nós precisamos trazer isso de volta para a nossa mente, é no momento de devocional, de louvores, de pensar nas coisas lá do alto, que não faz mais parte da nossa vida. Quando nós deixamos o louvor, o momento de devocional, quando deixamos de pensar nas coisas lá do alto, essas coisas vão tomando conta da nossa vida. E nós vamos nos afastando da presença de Deus, vamos nos afastando, e vamos dando lugar a outras coisas. Daí a mentira torna-se o escapismo, o vício domina, o pecado secreto, a descarga do prazer. Quando nós não preenchemos o vazio existencial com a presença do Senhor na nossa vida, quando nós não atacamos o problema na raiz, aquilo vai crescendo, vai tomando conta, vai enraizando, e quando a gente menos o espera, aquilo é difícil de se arrancar. Olha, se você voltar a ter a vida com Deus, a busca pelo Espírito Santo, a renovação dos votos vai fazer com que todos esses pecados percam cada vez mais, se pereça cada vez mais diante dos seus olhos. O maior problema dos nossos dias, com a onda do coronavírus, não é a ansiedade, o medo, o pânico, o estresse. Isso tudo, querido, é a ausência de Deus no coração. O coronavírus está aí, o Covid-19 está aí, mas maior que está em Deus, maior que está em nós,
do que o que está no mundo. Que você possa ter esse conselho no seu coração. Ataque o problema. Não fique escondendo do problema. Se tem um problema, problemas estão aí para ser resolvido. Não é para ser jogado para debaixo do tapete. Não é para ser escondido. Ataque o problema de frente. Querido, você não está sozinho. O Senhor dos Exércitos é contigo. Ele está com você para enfrentar todo e qualquer problema. Não tenha medo. Nos momentos mais difíceis da vida, o Senhor está com você. Como diz aquela canção, Pegadas na Areia. O poeta vai dizer, ele vai contar uma história, ele vai narrar uma história, que ele está na praia, passeando na praia, e ele vê 4 pegadas na areia, 2 pares de pegadas, a dele e de mais um. E ele percebe que no decorrer da vida, em alguns momentos, esse segundo par de pegadas, ele não aparece. E quando ele vai refazer a sua vida, ele percebe então que esses momentos eram os momentos mais difíceis da vida dele. Então ele coloca para o Senhor, Senhor, nos momentos mais difíceis da vida o Senhor me desamparou. E vem a resposta de Deus dizendo, nos momentos mais difíceis da sua vida, eu te carregava no colo. Querido, você não está sozinho. Diante da crise, diante do problema, tenha coragem de atacar a raiz, porque atacando essa raiz, você vai destruir aquilo que está te destruindo. Mas o último conselho que eu quero deixar para você, se você quer vencer o tempo difícil, ou os tempos difíceis, você precisa manter o canal de relacionamento aberto com Deus. O versículo de número 31 vai dizer o seguinte: então fizeram saber a Davi, dizendo, Aitofel está entre os que conspiram com Absalão. Pelo que disse Davi, ó Senhor, peço que te transtornes em loucura o conselho de Aitofel. Perceba o que está acontecendo aqui, meus irmãos. Davi está passando por um momento de dificuldade. Davi está passando por um problema difícil. E muitas vezes, quando eu e você estamos passando por esse problema difícil, o que nós fazemos? Nós abandonamos a Cristo, nós abandonamos a Deus, achamos que Ele não pode resolver os nossos problemas, achando que Ele não pode resolver a nossa situação. Mas perceba que diante de uma situação quase que impossível de mudança, de troca, Davi aqui, ele reconhece, ele sabe que Aitofel é um homem inteligentíssimo, ele sabe que Aitofel era um homem articuloso, e sabia do poder que tinha as palavras de Aitofel, mas diante de todo esse quadro, diante de toda essa situação, ele lembra, ele sabe que Deus, o Senhor dos Exércitos, é maior do que todas as coisas. E aí, diante dessa má notícia, ele vira e faz uma oração, ele abre o canal entre nós, entre ele e Deus, ele pede ajuda, e ele faz essa oração que diz, olha o que diz a oração, ó Senhor, peço que te transtorne em loucura o conselho de Aitofel. Queridos, você estar aí diante da crise, diante do problema, às vezes você pegou um diagnóstico médico, onde o médico falou que não tem mais jeito, que não vai dar certo, que a sua vida está por um fio, e você não entra em desespero, e você não sabe o que fazer. Às vezes é a sua família, é a sua esposa que foi embora, é seu esposo que foi embora, é o seu filho que já foi embora, é a sua filha que já enveredou para os caminhos perdidos, e você está desesperado, não sabe o que fazer, o tempo está difícil, tem tempos escuros aí. Mas eu quero dizer para você, a esperança para você. Faça como o grande rei Davi, use a sua voz para falar com Deus. Olha, o que Davi está dizendo nessa oração, ele ora, ele sabe que não dá conta de gerenciar tudo, ele ora, ele diz, ó Deus, eu estou em tuas mãos, eu sei, Deus, que tu tem todos os corações em tuas mãos, e aí ele pede, Deus, transtorne o conselho de Aitofel em loucura.
Meus irmãos, meu ouvinte querido, que você que sai do outro lado, às vezes a situação aí está irreversível para você, para mim, aos olhos humanos é impossível, mas o Deus de Israel é o Deus do impossível, é o Deus que tudo pode, é o Deus que pode transformar o seu deserto em manancial de bênçãos. Não existe problema demasiadamente difícil para o nosso Deus. Ele pode trazer de volta o seu esposo, Ele pode trazer de volta a sua esposa, Ele pode trazer de volta o seu emprego, Ele pode trazer de volta o seu filho, a sua filha, Ele pode restaurar a sua união conjugal, Ele pode transformar a sua vida, meu irmão. Então ore ao Senhor, coloque-se diante do Senhor. Senhor, eu não dou conta, as minhas forças já se esvariam, já se foi, mas pela fé no Senhor, eu creio que o Senhor pode mudar e transformar. Querido, no momento mais crítico da sua vida, Deus está presente com você. Você não está sozinho. Nós não precisamos ir longe para encontrar pessoas que na hora da crise buscam técnicas, buscam métodos, estratégias para resolver situações. Entretanto, eu preciso falar a você, existe problema, existe crise, dificuldades, que técnica, que método, que estratégia humana não pode fazer para mudar o cenário da terra arrasada. Só Deus pode mudar, só Deus pode transformar, só Deus pode mudar a situação. E aí, escreve isso que eu vou dizer no seu coração, colhe aí na sua geladeira, no seu espelho, no seu guarda-roupa, todo dia que você se levantar, primeira coisa que você fizer depois que você olhar os olhos, tenha isso aí na sua frente, busque a quem está no céu, e nada que acontece na terra roubará as suas esperanças. Querido, se você buscar o Deus dos céus, nada que venha contra você aqui na terra roubará as suas esperanças, nada roubará a sua fé, nada roubará o seu otimismo, nada roubará a sua paz, nada roubará a sua alegria, nada roubará aquilo que o próprio Deus fará chover do céu sobre a sua vida. Eu quero concluir essa mensagem perguntando a você: como está o canal de relacionamento entre você e Deus? Você tem orado ao Senhor nesse tempo de crise? Você tem colocado a sua vida diante do Senhor nesse tempo de crise? Eu preciso dizer uma coisa para você. Nós só iremos vencer o tempo de crise se esse canal do relacionamento com Jesus estiver aberto. Jesus Cristo, meu irmão, é o único mediador entre Deus e os homens, e a sua cruz é a ponte entre Deus e os homens. O canal do relacionamento com Deus só estará aberto se Jesus Cristo estiver vivo na sua alma. Eu não sei como você tem enfrentado esse tempo de crise. Eu não sei como você tem passado esse momento de dificuldade, mas eu quero dizer uma coisa para você: você só vai conseguir recuar no momento certo, trazer para perto de si pessoas que vão te ajudar. Você só vai ter refúgio no Deus Todo-Poderoso. Você só vai conseguir monitorar o problema. Você só vai conseguir atacar o problema na base se o caminho do relacionamento entre você e Deus estiver aberto. E é através de Jesus Cristo que isso pode acontecer. A palavra do Senhor em João 15, versículo 15, vai dizer assim: sem mim nada podeis fazer. Queridos, sem Jesus nós não conseguimos vencer. Nós não conseguiríamos vencer o que tem nos atrapalhado de seguir a nossa vida. Sem Jesus Cristo, nós não temos acesso a Deus. Sem Jesus Cristo, nós não recebemos o perdão dos nossos pecados.
Sem Jesus Cristo, não adentraremos nas mansões celestiais. Sem Jesus Cristo, não tomaremos posse no paraíso. Querido, é através do sangue de Cristo, é Jesus Cristo que nos condiciona a vencer esse tempo de crise. Em tempos difíceis, devemos aprender a recuar como parte da estratégia. Tem hora, querido, que não vai adiantar você enfrentar. É hora de você recuar. Dar um passo atrás para você seguir adiante. E foi isso que Davi fez. Em segundo lugar, nós aprendemos que devemos ter pessoas que queiram estar conosco ao nosso lado. O tempo de crise, seus amigos às vezes podem querer te abandonar, pode querer deixar você de lado, e nós, no momento de crise, queremos trazer pessoas para o nosso lado. Querido, traga pessoas para o seu lado, que queiram estar com você, que queiram chorar com você, que queiram lutar junto com você, para você sair dessa situação. Para vencer tempos difíceis, nós precisamos fazer Deus o nosso refúgio, como ele diz no Salmo 42, o Senhor é o meu refúgio, é a minha fortaleza, é socorro bem presente na hora da tribulação. Devemos monitorar o problema, devemos ver que ele está aí, o problema está aí, mas se o problema existe, é porque ele pode ser enfrentado, e que ele pode ser derrotado, e se Deus está conosco, nós iremos vencer os gigantes, os problemas, o tempo difícil que está diante de nós. Nós precisamos, meus irmãos, no tempo difícil, extravasar as nossas emoções. Quem reprime essa dor, traz doenças, vem depressão, vem infarto, vem um monte de coisa, e você não consegue nem ter forças para vencer esse tempo. Extravase, coloque para fora o que tem te atrapalhado. E por último lugar, quero dizer para você, que isso tudo só vai acontecer se você tiver o canal aberto com Cristo, se você tiver uma vida com Deus através de Cristo Jesus. Como você tem enfrentado o problema? Como você tem enfrentado o tempo difícil? Quero convidar o Gabriel aqui à frente. Ele vai estar solando uma canção enquanto nós vamos estar orando. E logo após a oração, nós vamos estar impetrando a bênção do Senhor. Lembra da canção que cantamos? Ousado amor de Deus. Não há nada que você pode fazer, não há nada que eu possa tentar fazer para atrair a atenção de Deus. Ele nos olhou com misericórdia, nos trouxe a salvação. Então, querido, faça isso. Volte-se para Deus. O sacrifício já foi feito na cruz do Calvário. Você está passando um problema difícil. Nós estamos enfrentando um problema difícil. E eu te dei aqui alguns conselhos para que você possa resolver o problema difícil que você está vivendo. Lembre-se que aquele que tem um relacionamento com Deus, Deus vem, destrói montanhas, derruba muralhas para abençoar um filho dele. Então inverta os conselhos que eu te dei. Começa arrumando a sua vida com Deus, abrindo a porta do relacionamento com Deus. Essa oração eu queria que você falasse para Deus: Deus, eu não dou conta mais, eu não consigo mais. Mas se o Senhor é tudo isso que o pastor está dizendo, transforme a minha vida, mude a minha vida. Ore ao Senhor, ore pela sua família, pela sua casa. Olhe por esse momento que nós estamos enfrentando. Ó Deus, nós te damos graças, porque seja o momento que for, Tu prometes estar conosco. E a Tua presença, ó Deus, é a garantia de que nada terá poder de nos sufocar, de nos asfixiar, de nos intoxicar para a nossa morte. Ó Deus, nós Te louvamos,
Porque assim como o Senhor esteve com Davi, neste capítulo tão amargo da sua história, ó Deus, o Senhor tem lutado ao nosso lado, tendo que lutar contra o próprio filho Davi, assim também o Senhor está conosco. Assim como o Senhor esteve no passado, o Senhor está no presente e estará com o teu povo no futuro. Ó Deus, nós queremos descansar em Ti e queremos absorver, ó Deus, as lições, os conselhos espirituais que o Senhor nos dá nos tempos difíceis. Mas sobretudo, ó Deus, nós queremos abrir o relacionamento contigo, porque sabemos que a nossa força vem do Senhor, que o nosso poder vem do Senhor, que a nossa sabedoria, inteligência, estratégia vem do trono da graça de Deus. Pai, enche-nos com Teu Espírito Santo, o Teu Santo Espírito que nos guia a toda a verdade, Teu Santo Espírito que ilumina o nosso caminho, o Teu Espírito que nos dá poder para vencer o pecado, o Teu Espírito, ó Deus, traz sobre nós essa renovação diária, para que venhamos, Deus, não ser abatidos, amuados, cabisbaixos, Deus. O Teu Espírito, ó Pai Celeste, nos emula uma expectativa do alto do céu. Ó Deus, nós vimos que temos contado com a Tua presença. Aquele, ó Deus, que tem um contato com o Senhor, que tem um caminho aberto, por mais difícil que seja a situação, ele sabe que o Senhor está ao lado. Se o Senhor está do nosso lado, nós iremos vencer, nós iremos derrotar os gigantes, deixar para trás, ó Deus, aquilo que tem nos impedido. Por isso eu te peço nessa hora, ó Deus, aqueles que estão em casa, do outro lado, fazendo essa oração, que está passando por esse tempo difícil, que não sabe como enfrentar, que não sabe como resolver, ó Deus, em nome de Jesus, ilumine esse coração, ilumine essa mente, traz esperança a esse coração. Nos ensine, ó Pai, a recuar na hora certa. Nos ensine, ó Deus, a trazer verdadeiros amigos para o nosso lado, para que possamos, ó Deus, enfrentar esses tempos difíceis. Nos ajude, ó Pai, a depositar a nossa confiança no Senhor. Nos ajude, ó Pai, a monitorar o problema, a não menosprezar o nosso inimigo, mas também coloque a certeza no nosso coração que o Senhor está lutando as nossas lutas. E lutando as nossas lutas, nós não vamos desfalecer, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Ó Deus, nos ajude a atacar o problema na sua raiz. Ó Deus, quantas vezes nós temos colocado panos, escondendo o problema, e essa situação só está crescendo, só está trazendo desespero, desgosto, ansiedade para a nossa vida, para a nossa família. Ó Deus, mas nos dê coragem, nos dê sabedoria, nos dê estratégia para atacar esse problema na raiz e derrubá-lo por uma vez só, Deus, para que possamos viver o novo tempo que o Senhor tem para nós. Ó Deus, nos ajude a confiar no Senhor, a depender do Senhor. Ó Deus, nós oramos e oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Queridos, nós queremos agora impetrar a bênção. Feche seus olhos mais uma vez. Estenda as suas mãos como sinal de receber da graça do Senhor. Que a graça do Filho do nosso Senhor Deus, que o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com você hoje e sempre. Esteja também com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. Esteja hoje e para todos sempre. Amém, amém e amém. Queridos, nós queremos encerrar esse momento. Eu quero dizer a você que foi muito bom ter você conosco, ter você aí ao nosso lado,
participando desse momento de adoração, participando desse momento de louvor. O nosso desejo, a nossa oração é que Deus possa abençoar a sua vida ricamente, que você possa ter uma semana abençoada, que você possa colocar esses conselhos em prática e você vai ver o agir de Deus na sua vida. Fique na paz, que Deus te abençoe grandemente e até uma próxima oportunidade. Fique na paz e Deus te abençoe.